Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos. Muito importante esse tempo de oração nosso aqui. Vamos orar, clamar a Deus, porque já estamos quase no meio do ano. É assustador como o tempo tem passado. Já estamos no mês de maio, meio do mês de maio. Quer dizer que já passamos janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Olha, 5 meses. Você levou alguém para Jesus? Você deu uma cesta básica de presente? Você que ainda não é batizado nas águas, você se batizou? O que nós fizemos para Deus? O que fizemos para Deus? Estou vendo aqui Américo, Cal, Aleteia, Bigode. Olha quantos aqui preparando aqui. Ricardo, o que vocês fizeram para Deus? O que o pastor Jorge fez para Deus? Será que eu dei uma Bíblia de presente? Fiz alguma visita ao hospital? O que nós fizemos? Porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que é a ceia do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e somente depois coma do pão e beba do cálice. Então, na hora da ceia, é uma hora de fazer uma autoanálise, um autoexame. E nós sabemos aquela passagem da figueira, quando Jesus, passando por uma figueira, procurou e ela só tinha folhas. O que são as folhas? Relógio bonito, ganhei de presente. Olha, a Jéssica, muito bonito. É uma roupa de marca, uma camisa importada, é um boné importado, um carro importado, mas somente folhas. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Então, isso aqui é muito importante. Então, no mês de maio agora, que é o mês da família, dê o melhor presente, dê Bíblia de presente, uma Bíblia de letra maior para sua mãe. Tivemos o dia da mamãe, para o seu pai, para a sogra, para o sogro. Né? Dê uma Bíblia de presente. Vale a pena semear e ganhar um ente querido para Jesus, que, aliás, é o assunto que eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Lembrando também que temos uma programação extensa aqui na Getsemane. Dou uma pausa e daqui a pouquinho eu continuo a exortação. Exortar não é massacrar. Exortar é chamar para correção, é chamar para o lado certo. Então nós temos aqui no dia 23 de maio um jantar de homens e mulheres de negócio. Mas antes, no dia 18 de maio, domingo, olha aí, domingo, portanto agora, já, nós vamos ter aqui a Trudy White Chicken Filé, a quarta família mais influente dos Estados Unidos hoje. Imagine isso, vai estar aqui na Getsemane, através do meu querido irmão, pastor Juan, da Primeira Igreja Batista, e eu não sei nem como, mas ele pensou em nós, então é muito legal. Ela vai estar aqui no culto das 17h30. Chegue cedo. 17h15 nós tivemos um passaporte especial. 17h15 já vamos abrir a porta. Quem chegar já vai entrando, né? Sentando bem à frente. E vai ser muito legal o testemunho dela. Dia 18 de maio, domingo, às 17h30. É hora de jogo de futebol de Atlético Cruzeiro, hein? É impossível que você, que é um cristão, vá trocar o culto na casa de Deus por uma partida de futebol. Porque na segunda-feira nós não vamos precisar, não é do Atlético e nem do Cruzeiro. O Deus Atlético, o Deus Cruzeiro, não. Né? Por isso que de vez em quando Deus permite que uma equipe da Série A caia para a Série B e quase caia para a Série C, porque os ídolos são quebrados por Deus. Então compete a mim e a você não mudar nenhum projeto, nenhum horário por causa de futebol. O futebol tem que ser um divertimento e não uma prisão para nós. Eu gosto muito de futebol, joguei muito futebol, gosto de assistir uma partida de futebol, mas eu não me prendo por isso. O Senhor me libertou. Glória a Deus. Quem sabe você precisa de libertação. Então hoje tem Atlético e Cruzeiro, né? O domingo aí nesse final de semana. Para quem está assistindo hoje ou ontem, no sábado, não sei. O importante é você estar liberto. Então, vamos ter a Trudy White
e ela é a segunda maior empresa, juntamente com o McDonald's, nos Estados Unidos. Ela vai estar testemunhando o que Deus fez na vida dela, o que o Senhor forte e poderoso fez na vida dela. Vai mudar a sua vida. 23 de maio, jantar de homens e mulheres de negócio. 25, o pastor William vai estar aqui também, o missionário Josué Paredes, lá do Panamá, um abençoado. 26 de maio, nosso encontro de Motojet, sempre na última segunda do mês. E também, no dia 27 de maio, o Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, a reunião do Conselho de Pastores. E de 19 a 21 de junho, o Congresso de Dança Getsemane, feriado, né? Nesses dias aí. E teremos então também o Congresso Motojet, que você vai ver uma chamada muito bonita que o Boni fez. Vai ser a chamada que o Boni fez, muito legal. A equipe do Wallace, do Barroso e do Rochinha, todos eles fizeram uma chamada muito linda, você vai ver aí. E 4 e 5 de julho, o Congresso 5.000 homens, imperdível. 3.400 passaportes já estão comprometidos, já foram entregues. Não tem, olha, de 5.000 homens, mais de 3.000 já estão comprometidos. Então, Congresso Motojet, unidade na diversidade. Vai ser muito legal também, é o tema do Congresso Motojet, com Nani Azevedo, Luciano Manga e Enói de Melo. O Congresso 4 e 5 de julho, Silas Malafaia, Cláudio Duarte, Júnior Trovão e Diego Menin. Deus abençoe. Quantas informações maravilhosas para você e para mim. Última coisa, nós temos esse aqui, ó, Resgatando Cânticos. Muito legal. Tem aqui hinos e corinhos que há muitos anos, são 400 cânticos. Olha, aqui tem um hino, ó. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Tá vendo? Vou abrir, olha. Outra aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar. Vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir em qualquer lugar aqui. Vamos ver onde que vai dar. Espírito, enche a minha vida. E olha que eu não sou cantor, mas tá aqui, vamos ver outro. Olha, meu irmão precisa de ti. Eu preciso de ti, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Olha aí quantas canções antigas para células depressa. Eu mandei fazer 10.000, tá? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Vamos ver outro, o último, olha. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu rei. O sangue de Jesus foi quem me lavou. Olha, então, olha, peça na livraria que funciona durante os cultos, na Getsemane e também na praça de alimentação. Portas para a Vida. A Igreja Universal está fazendo uma campanha das Portas de Jerusalém. Disciplina na igreja. E esse aqui, olha. Quero levar meus queridos para o céu. Você precisa ler esse livro. Você precisa aprender a ganhar seus familiares para Jesus. Uma abençoada lição aqui nesse livro, tá bom? Glória a Deus. Pastor, o que você vai ministrar agora? Vamos ver aí a chamada do Motojet, o congresso, um pouquinho do que aconteceu nos 5.000 mulheres e algumas outras chamadas aí, tá bom?
1 Timóteo 5:8. Você vai ver o versículo aí, tá vendo a tarja? Você que quer contribuir com o programa, é muito caro, gente, programa de televisão. Você que quer investir, olha o QR Code, olha as contas da igreja aí. Vai ser uma bênção. Eu fico tão feliz que aparecem muitas ofertas, olha, para o programa. Que Deus ilumine você, que Deus te recompense, que Deus multiplique na sua vida a oferta que você manda aí através das contas da igreja. Pega uma caneta e aí você pode mandar um e-mail para mim, para a igreja prjorgelinhares@hotmail.com, ou também assistir o culto ao vivo. E todos os dias eu faço um devocional, tá? Você pode pelo YouTube, pelo Instagram, quero ver o devocional do pastor Jorge Linhares. Ligue para a igreja 31 3448 9898 e fala como eu faço para obter a mensagem diária do pastor Jorge Linhares. Então, o versículo que eu quero deixar com você, 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua ou da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:8. É muito desafiador ganhar os nossos familiares para Jesus. Quem ganhou meu pai para Jesus foi minha filha Isabela. Sou João, né? A minha filha pregava para o meu pai, ela com 4, 5 aninhos. Meu pai fumava muito cigarro Continental, eu lembro até hoje, mistura fina, Hollywood, esses cigarros. E todas as vezes que minha filha, Isabela, uma das duas, né? Tem a Daniela, a Isabela e o Tiago. Mais velha a Isabela, a Daniela, o Tiago e a Isabela. Graças a Deus, todos os 3 pastores, mais genro e nora. Então eu digo para você, aí meu pai fazia o trago e soltava assim, fazia aquelas bolinhas assim, e aí minha filha falava assim: ô vô, o senhor sabia que o cigarro é chupetinha do diabo? É o divertimento de Satanás? Eu não ensinei isso para ela, mas um dia ela apareceu com essa frase. E meu pai, essa frase ficava com ele. Ele brincava, ele fazia lá as bolinhas lá de fumaça, e ela ficava olhando para ele e dizia assim: Jesus vai libertar o senhor. Uma certa noite, ele levantou, ele não comprou cigarro durante o dia, alguma coisa lá, ele não tinha, ele se ajoelhou para pegar a guimba do cigarro num cestinho onde ele cuspia com areia, e ali o Espírito Santo falou com ele que ele não precisava daquilo. E ele, com mais de 75 anos, ele disse: Deus, Jesus da minha neta Isabela. Olha aí, olha que coisa interessante. E ali ele aceitou a Cristo. Ele já levantou dali com uma vontade de parar de fumar e pouco tempo depois ele passou para a eternidade. Ela ganhou o meu pai, o seu avô, para Jesus. Não é brigando, não é xingando, não é falando mal de Aparecida do Norte, falando mal de Pedro, de São Judas Tadeu. É diferente, você dá uma Bíblia de presente, você dá uma Bíblia, um livro, principalmente do pastor Jorge Linhares, que são livros de fácil leitura, muito fácil. Não é criticando, zombando, ridicularizando, mas é amando os da própria casa. Fazendo um almoço, um jantar, num aniversário, você vai e leva um livro de presente. Você pode dar um dinheiro, pode dar um presente, uma gravata, um brinquedo, mas leva uma Bíblia também de presente, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, aquele que se preocupa com os seus, com os da sua própria casa, ele está cumprindo o ide de Jesus. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, a pessoa vai deixar de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Há uma diferença muito grande entre criatura e ser filho de Deus. Então nós somos instrumentos de transformação,
fazendo com que a pessoa deixe de ser uma criatura e passe a ser a imagem e semelhança de Deus. E o texto que diz também, muito forte, o Tiago, falando, o irmão do Senhor, Tiago 5,16, a oração pode muito em seus efeitos. É orar na hora do almoço, na hora do jantar, é ter um quadro na sala, aquele quadro lindo que nós temos aqui na livraria com os nomes de Jesus. Temos aqui o quadro com o Salmo 23. Então você não vai deixar de dar um presente, uma camisa para seu pai, um chinelo, um sapato, uma calça, mas você põe junto também a palavra de Deus. Então aquele que não se preocupa com os seus e com os da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente. É o maior desafio, porque muitas vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. Você não viu a família de Jesus, seus irmãos não se convertiam, não se foram se converter depois da morte dele. Então esse livrinho vai ajudar muito você na salvação da sua família. E Tiago 5,16, esse texto de 1 Timóteo 5,8, nós não podemos negar a fé, temos que amar a nossa família. Tem gente que ganha o mundo todo e perde a família. Agora, a melhor pregação é o bom testemunho. É você ajudar nas despesas da casa. É você ter um bom nome, porque vale mais do que as muitas riquezas. É você ser uma pessoa agradável com a sua família. Não é concordar com o erro, mas pedir a Deus graça no falar, orar, visitar o enfermo, doar o sangue. As seitas heréticas, Testemunho de Jeová, olha, elas param de frequentar a casa dos familiares, elas isolam a família, mas você não pode fazer isso. Você é luz em meio às trevas. Você deve ser o sal em uma terra sem gosto. Essa é a minha oração, por isso que eu sei que esse livrinho vai ajudar milhares de pessoas. Quero levar meus queridos para o céu. Então a minha oração é que você dê um bom testemunho e semeie a palavra do Senhor. Não espere resultados imediatos. O tempo é de Deus. Lança o teu pão sobre as águas e depois muitos dias você vai achá-lo. Que Deus abençoe, que você possa dizer como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe que ele colocou no futuro o verbo. Ele não disse que já servia, mas ele acreditava que através da vida dele, toda a sua família não iria se perder, todos seriam salvos. É a minha oração também. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje, sempre, e te espero aqui na Getsemane, nos cultos da manhã, da tarde e da noite. Fique com Deus e que a sua família toda possa ser salva, como a família de Noé foi entrando na arca, em nome de Jesus.